Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana, o encontro tradicional aqui entre eu, Daniel Souza, e Tanguy Bagdadi. A gente grava esse bate-papo semanalmente no Instagram do Petit, numa live no Instagram do Petit, então se você ainda não segue o Petit, fica aí a sugestão para segui-lo no Instagram, que é onde essa live acaba gravando, o pessoal inclusive manda perguntas, rola uma interação bastante bacana. E aí, Tanguy, novidades para essa semana? Temos aí novidades? Temos novidades. Primeira coisa, cara, a gente recebeu um comentário esses dias agora dizendo que muitas vezes a pessoa, quando ouve você fazendo essa apresentação, acha que são 3 pessoas. Que você fala eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi. São só 2, tá? Eu tem uma vírgula. Né? Eu, que é o Daniel Souza. Entendi. Tá? Então, só para esclarecer, porque tem gente que fica perguntando quem é a terceira pessoa e tal. E a novidade, Daniel, é que na terça-feira que vem, né, dia 19 de maio, a gente vai dar a nossa segunda aula aberta. O pessoal já deve ter, muitos dos nossos ouvintes aqui assistiram já a nossa primeira aula, em que a gente falou um pouquinho sobre a crise do coronavírus, e a gente vai fazer uma segunda edição gratuita, só que tem que se inscrever, né, Daniel? Tem que se inscrever, tem inclusive um site, inclusive uma landing page, justamente para que a gente possa disponibilizar o link para as pessoas que vão participar. Tem aí nas redes sociais do Petit, então quem quiser pode se inscrever. E é importante destacar que essas aulas gratuitas agora vão acontecer periodicamente, né, Tanguy? Isso a gente conseguiu aí, tá firmando uma parceria com o pessoal do Clipping CACD, que nos dá todo o suporte tecnológico para que esse encontro possa acontecer. Então, a partir de agora, teremos periodicamente aulas gratuitas, aulas abertas, comigo e com o Tanguy Bagdadi. É um avanço aí do nosso Petit Jornal, né? É isso. E aí até deixar aberto também para o pessoal que assiste a gente, que ouve a gente. Se quiser deixar sugestões sobre temas, é sempre bem-vindo, porque, mais uma vez, a gente vai fazer isso periodicamente. E só para deixar um aviso também, o pessoal vai falar assim, vamos falar de coronavírus de novo. O nosso objetivo é fazer algo um pouco diferente do que tem sido feito na imprensa, de uma forma geral, tudo que tem feito seu papel, mas que tem sido falar muito sobre a doença, sobre a curva, teve mais casos, menos casos. Nosso objetivo não é esse, não é essa contribuição que a gente pode dar. A gente vai falar um pouquinho sobre as condições políticas e econômicas nas quais isso está acontecendo e tentar, de uma certa forma, imaginar como é que fica o futuro. Mas já fizeram isso na primeira aula. Sim, a gente pretende fazer uma espécie de atualização daquilo que a gente fez na primeira aula e vai servir para fomentar o debate, inclusive, do que a gente vai fazer nos outros encontros que a gente vai ter também, gratuitamente, aqui no Petit Jornal. Até porque em pouco mais de um mês muita coisa mudou, né, Tanguy? Então a gente tem uma realidade completamente diferente e agora o nosso exercício realmente do pós-pandemia vai ser um pouco mais intenso do que foi na primeira vez, até porque nós já temos vários países aí participando passando por um processo de flexibilização do isolamento, né? Agora eu achei curioso, você falou um termo aí que eu não entendi muito bem, você falou pós-pandemia? Pós-pandemia, pelo menos essa é a terminologia que muita gente tem usado. Tá, não, porque a OMS apareceu hoje e eu tive vontade de fechar o site na hora que eu vi, tá? Mas a OMS apareceu no meu computador aqui hoje dizendo que é capaz da doença não ir embora, tá? E que o coronavírus pode se tornar uma doença endêmica. Aí eu fui procurar o que é endemia, pelo amor de Deus, para saber se a gente pode sair de casa. E assim, falou, cara, de repente vai virar uma doença aí que vai ficar por aí, cara, que vai continuar tendo e é isso, assim, capaz de não ir embora. A comparação que o OMS fez foi com a AIDS. Assim, a AIDS, durante muito tempo, era aquela coisa, né? Vai ter um surto e vai sumir. E não some, vai continuar por aí. É possível que o coronavírus se torne uma doença desse tipo, mesmo com a vacina, isso que foi dito, porque o vírus ele pode ir passando por mudança, eu não vou entrar nisso, que eu certamente vou dar alguma canelada aqui, você também não passa essa vergonha, mas o vírus ele pode passar por modificações e tudo, então é capaz da gente ter que conviver com mudanças de hábito para sempre. Né? A gente não tem uma perspectiva de quando é que sai disso. Na verdade você tem outros vírus e outras doenças que também estão por aí. Elas entraram realmente dentro desse cardápio, digamos assim, de possibilidades do ser humano e isso me parece algo relativamente natural, né? Você não elimina, não extingue um vírus, pelo menos isso é bastante incomum. O mais comum é que ela fique por aí mesmo, você tem uma vacina, tem um tratamento, quando
quando o vírus atinja as pessoas. Então certamente isso vai ser alguma coisa que a gente vai desenvolver mais pra frente. Daniel, o que você tem pra falar sobre o dólar aí, cara? Tô vendo que tá numa fase boa, né, do dólar, cara. Tá legal, tá bom pra pessoal programar viagem no futuro e tal. Tô bem animado. O dólar hoje bateu mais uma vez um recorde nominal, né? R$ 5,90. Não é o recorde real, quer dizer, se a gente corrigir pela inflação, o ano de 2002 ainda é o recorde real, mas nominalmente ele nunca teve num patamar tão alto. E é importante destacar, eu acho que esse é o ponto fundamental aqui da nossa conversa, é que o dólar ele tem se valorizado em relação à maior parte das moedas do mundo ao longo desse ano de 2020, porque tem sido um ano de muita incerteza. E em momentos de incerteza o dólar se valoriza. Agora, ele está se valorizando muito mais em relação ao real. Uhum. Ao real. Quer dizer, o Brasil está sendo um destaque negativo nesse processo de desvalorização da sua moeda em relação ao dólar. Ou seja, nós não temos como culpar apenas aspectos externos, aspectos exógenos para o que está acontecendo com a trajetória da moeda americana por aqui. Nós temos que levar em consideração também elementos como a redução da taxa de juros, claro, mas a instabilidade política. O Brasil tem vivido aí dias de muita instabilidade política, de muita confusão. O Brasil tem sido visto no mercado internacional com muita hesitação. E claro, no momento de hesitação, você não coloca seus recursos no Brasil, você não traz seus dólares para o Brasil. E se você tem recursos no Brasil, você tira. Se tem muita gente querendo comprar dólar e pouca gente querendo vender dólar, o dólar sobe de preço dentro do mercado brasileiro em comparação com o mercado internacional. Então, quando a gente compara a oscilação do real em relação ao dólar com a oscilação de outras moedas, de outros países emergentes em relação ao dólar, é uma surra. O real está se desvalorizando muito mais do que moedas como a moeda da África do Sul, ou mesmo como a moeda da Argentina, que é uma coisa completamente louca se a gente pensar em comparação com o passado recente. Se for pegar os números, por exemplo, do coronavírus, né? A Argentina ela tem tido números muito mais suaves do que o Brasil, então acho que contribui para isso também. Mas o Brasil está conseguindo ter a tempestade perfeita, né? Ele tem uma crise política no meio de uma crise econômica e sanitária, né? Tudo ao mesmo tempo. Acho que isso explica um pouco o cenário. Daniel, pegando... Tanto é verdade, a questão da crise política, que em vários momentos aí ela está dividindo espaço no noticiário com a pandemia, o que é uma coisa estranha, né? É incomum no mundo atual você ter o debate político dividindo espaço com o debate em relação à pandemia. Beleza. Sobre o dólar, tem mais alguma coisa? Quer desenvolver mais um ponto? Não, acho que é isso. Beleza. Eu queria que a gente pegasse o bonde aqui do dólar e falasse um pouco sobre a viagem que o Mike Pompeo, né, o secretário de Estado americano, fez a Israel. E trazer algumas notícias de Israel, porque a gente levantou essa bola algumas semanas atrás. E é bom a gente fechar o capítulo, né? O que eu tinha dito para vocês, né, aqui no Petit Jornal, era que havia uma incerteza em Israel pelo fato de que o Netanyahu montou finalmente um governo, né? Montou um governo lá com o opositor dele, que é o Benny Gantz, e havia uma incerteza porque ainda dependia da Suprema Corte israelense dar autorização para ele governar, para ele montar de fato um governo, sabendo que ele está sendo investigado por crimes de corrupção, enfim. E a Suprema Corte deu autorização, tá? Então o Netanyahu permanece como primeiro-ministro, vai ser o 4º mandato consecutivo dele, o 5º no total, um monstro político, assim, do ponto de vista político, ele é realmente gigantesco, então ele vai permanecer no poder. E essa visita do Mike Pompeo, ela trouxe a sinalização para aquilo que a gente já imaginava também, que vão ser os problemas que a gente vai ter em breve na região, né? Que são o fato de que Israel deve começar a discutir, o governo israelense deve começar a discutir, provavelmente em julho, a possibilidade de colocar em vigor, colocar em andamento, aquela ideia de anexação de territórios palestinos, né, na Cisjordânia, incluindo o Vale do Rio Jordão, o que basicamente enveloparia o território da Cisjordânia, o território palestino da Cisjordânia. Vários países se levantaram contra isso, sobretudo porque leram o cenário que foi lido se o Mike Pompeo está em Israel negociando com, na verdade conversando com o Netanyahu, com o Benny Gantz, certamente é para avançar com esse tema. Então a França anunciou que estuda, que não descarta a possibilidade de colocar sanções econômicas contra Israel. Os países árabes naturalmente se levantaram contra isso, incluindo 2 países que são os 2 únicos países árabes que têm acordo de paz com Israel, que são a Jordânia e o Egito. Então são 2 países que já assinaram acordo de paz.
Ambos disseram que é absolutamente inaceitável e a própria autoridade palestina disse que, se isso de fato for levado à frente, a autoridade palestina pode voltar atrás de determinados acordos de paz que já foram assinados, principalmente na década de 1990. Então, essa perspectiva do que pode acontecer em Israel certamente vai trazer consequências como manifestações, por exemplo, que já têm começado. Hoje, por exemplo, morreu um manifestante palestino em Hebron. Morreu também um militar israelense que estava, né, tentando manter a ordem, tentando, né, conter os manifestantes. Então a tendência é que daqui até julho o cenário se torne progressivamente mais tenso, porque Israel deve iniciar de fato o processo de anexação. O que o Mike Pompeo deixou bastante claro é que é um direito de Israel fazer a anexação. Então o que ele disse é uma decisão exclusivamente do Netanyahu e do Benny Gantz, que formam o governo nesse momento, o que já é bastante questionável, né? Assim, se é de fato uma decisão apenas deles, afinal de contas, muitos dizem que é uma anexação ilegal, que não deveria acontecer em hipótese alguma, mas que, falo do Mike Pompeo também, todo o processo de anexação deveria ser combinado com os Estados Unidos. Então, essas são as cartas que estão na mesa. Que a gente já falou isso aqui, quando esse plano foi apresentado pelo Trump alguns meses atrás, a gente já imaginou que isso ia dar problema e, de fato, os problemas estão começando a se avolumar. Certamente a gente vai voltar a falar sobre isso bastante no futuro próximo. Ok. O que mais que a gente tem na nossa pauta aí de hoje? Me fala aí, cara. Você mandou uma sigla enorme, PMDRPDQ. O que é a sigla, cara, que você mandou? Não, isso é o seguinte. Nós tivemos aqui na noite de hoje a aprovação de um reajuste para a Polícia Militar do Distrito Federal. Por que isso é importante? Porque o programa ali de socorro aos estados, ele tá condicionado, está dependendo da sanção presidencial. Só que o Bolsonaro anunciou que vetaria a possibilidade de reajuste para servidores durante 18 meses. E ele está segurando essa sanção parcial com o veto de reajuste aos servidores porque estava aguardando que fosse aprovado um reajuste para a PM do Distrito Federal. E isso é algo, no mínimo, curioso, né? A Polícia Militar de Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela foi formada em 1960 com a transferência da capital. O JK ofereceu mundos e fundos para que a PM do Rio se deslocasse para lá. Com isso, o Rio ficou com uma PM desestruturada, uma PM bastante desorganizada, que depois ficou ainda mais desorganizada com a fusão com o antigo Estado do Rio em 1975. E Brasília passou a ter, a partir daquele momento, a PM mais bem paga do país. E até hoje é a PM mais bem paga do país. E é no mínimo curioso que a PM mais bem paga do país tem um reajuste que não é pequeno, de 25%, em meio a uma pandemia. E ainda mais que esse reajuste atrase a sanção com veto do presidente ao socorro aos estados e municípios dentro desse contexto de coronavírus. É lastimável que você tenha, às vezes, preocupações tão pequenas, ainda mais de um grupo que não é exatamente preterido, que é a PM de Brasília, que é a mais bem paga do país, fazendo com que todo um processo de socorro aos estados fique paralisado. Aliás, como o Gabriel está colocado ali, os bombeiros de Brasília também receberam esse reajuste. E como é que você lê isso do ponto de vista político, Daniel? Você acha que é uma tentativa de agradar uma base eleitoral? Na verdade, de retardar o socorro aos estados que obriga que eles voltem às atividades, que é o que o presidente está querendo? Não, me parece muito mais o interesse de tentar agradar um grupo que é fiel. A base eleitoral do presidente, particularmente ali em Brasília, onde o presidente reside. Daniel, já que a gente está falando sobre o governo, né, sobre o governo brasileiro, eu vou tratar de um tema que muitas vezes eu evito tratar, porque envolve questões domésticas, mas aqui eu acho que tem uma informação que é importante, que o chanceler Ernesto Araújo, ele suspendeu hoje uma prática tradicionalíssima de toda a diplomacia internacional, todo mundo faz isso, que é o envio para diplomatas de fora do Brasil do clipping de notícias do Brasil. Então, naturalmente, você é um diplomata brasileiro que está em Budapeste. Você, para poder representar o Brasil em Budapeste, você tem que saber o que está acontecendo no Brasil. É natural, você não pode se descolar. Então, para isso, o Itamaraty ele tem como uma das suas funções enviar um clipping de notícias domésticas, nacionais, para os diplomatas brasileiros mundo afora. Então, são dois clipes. Um clipping de notícias internacionais, fundamental também, e um clipe de notícias nacionais.
Só que nos últimos dias foi assinada uma carta por alguns pesos pesados da política externa brasileira, como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes, Celso Amorim, Celso Laffer, Rezec, José Serra, todos já foram chanceleres, e mais o Recupero e o Hussein Kalut, né, que foi... Todos assinaram a mesma carta. Todos assinaram a mesma carta, né? O Hussein Kalut, que foi assessor de política externa do Temer. Então, todos nomes muito pesados na política externa brasileira, fazendo críticas duríssimas à condução da política externa atual. Isso levou, portanto, o chanceler a tomar uma medida inédita, que é a de suspender o envio do clipping de notícias brasileiras para diplomatas no exterior. Lembrando que isso já tinha tido um impacto no início do ano, quando o Bolsonaro suspendeu, por exemplo, a assinatura da Folha de São Paulo, que é, se não me engano, o principal jornal do país, né? Não acho que tem muita discussão com relação a isso, mas por conta de uma questão política, que a Folha de São Paulo não gosta dele, ele não gosta da Folha de São Paulo, você tem toda uma discussão ali. Então, o clipping de notícias já ia para diplomatas no exterior desfalcado do principal veículo, né, impresso do Brasil. Nesse momento, portanto, diplomatas brasileiros no exterior não têm acesso a notícias de jornais brasileiros, porque praticamente todos os veículos de imprensa brasileiros replicaram essa carta, que naturalmente é extremamente significativa do seu peso, do peso das pessoas que assinaram. Isso vem na semana... Então o objetivo é tentar esvaziar a divulgação da carta que foi feita contra o próprio chanceler. Não apenas esvaziar, mas também existe uma sensação por parte do chanceler e por parte do governo, de uma forma geral, de que a imprensa brasileira tem muita má vontade com esse governo. Então vai ficar fazendo críticas e tal. E ele não quer, portanto, que essas críticas feitas na imprensa brasileira cheguem a diplomatas, né, que deveriam servir, né, ao Itamaraty, aos interesses do Itamaraty. Isso poderia levar a algum tipo de desengajamento ou então algum tipo de insatisfações internas com relação a isso. O que é uma besteira, levando em consideração que, naturalmente, os diplomatas eles são muito bem informados do que acontece. Ninguém vai deixar de ter acesso por meio da internet ou qualquer coisa assim, mas vinha como algo oficial. Não virá mais. Então, isso pode ser um problema para que diplomatas tenham acesso a informações de forma mais sistematizada. Isso vem numa semana, Daniel, em que o chanceler ele falou uma coisa meio curiosa. Assim. A gente teve, na última semana, a comemoração da vitória na Segunda Guerra Mundial, nos 75 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Na Europa. Vitória na Europa. Na Europa, no Pacífico foi depois, mas na Europa. E teve uma sessão, naturalmente à distância, né, do Conselho de Segurança, e ele fez um discurso dizendo que qualquer forma de ismo denota uma ideologia que tende a ser totalitária. Então nós devemos parar de falar sobre multilateralismo. Porque o multilateralismo teria a mesma terminação de ideologias como comunismo, nazismo ou fascismo. A gente deveria pensar, portanto, em ideias fechadas que não tivessem o ismo. E ele falou sobre liberdade. A gente não fala sobre liberdismo, a gente fala sobre liberdade. E eu queria te perguntar, cara, será que capitalismo pode? Eu não sei o que o nosso chanceler quis dizer com esse problema em relação ao sufixo ismo. Até porque tem liberalismo, tem... Mas, nacionalismo? Será que nacionalismo pode? Nacionalismo, eu acho que é uma certa rugosidade, mas o nosso chanceler gosta. Cristianismo pode? Né? Cristianismo está proibido também. Ou será que pode? Eu não sei. Patriotismo? Cara, Patriotismo, será que pode? Assim, eu tô fazendo isso aqui só pra gente ver a vontade de fazer um discurso que não fecha. Absolutamente não fecha do ponto de vista conceitual. Isso foi dito, quero reiterar, isso não foi dito numa entrevista qualquer, falado de improviso. Isso foi escrito, redigido e lido diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, só pra gente lembrar, algum tempo atrás o Brasil almejava uma vaga no Conselho de Segurança. Atualmente a gente faz um discurso falando que o ismo deveria ser deixado de lado. Você pode ser contra o multilateralismo, há pessoas que são contra, argumentam que talvez você devesse focar num certo bilateralismo. Bilateralismo? Lismo. Pois é. Mas realmente, enfim, esse tipo de argumentação não tem nem pé nem cabeça, né? Maravilha, Daniel. Tem mais algum ponto aí, cara, na sua pauta? Tem mais um ponto. Eu queria falar um pouco sobre o comentário de Donald Trump hoje sobre a política monetária dos Estados Unidos. Acho que todo mundo sabe que nos Estados Unidos o Fed, o Banco Central de lá, tem independência total. O presidente do Banco Central tem mandato. Ele não pode ser removido pelo presidente da República. O Trump o escolheu, ele foi sabatinado no Senado. Uma vez sabatinado, ele foi empossado. E aí tem um mandato.
E o Trump não cansa de dar palpite e meter a colher na gestão lá do nosso amigo Powell, que é o presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. E hoje ele disse que o Powell está tendo agora uma gestão um pouco melhor, que ele estava muito ruim, que agora está um pouco melhor, mas que ele ainda acredita que o Federal Reserve vai praticar juros negativos. Acho que vale a pena a gente explicar aqui algumas coisas. O Powell está tendo uma gestão um pouco melhor, na opinião do Trump, porque ele derrubou a taxa de juros nos Estados Unidos para zero, né? Justamente para estimular a economia americana dentro de um contexto de pandemia de coronavírus. Ela está oscilando ali no intervalo entre 0% e 0,25%. E agora ele volta à carga para fazer pressão sobre o Fed para que o Fed coloque o juro no negativo, como aconteceu em alguns lugares da Europa num passado recente. Juro negativo é o seguinte: um banco pega dinheiro emprestado do Fed e no ano seguinte ele devolve menos dinheiro do que ele pegou emprestado. Uhum. Ou seja, é um subsídio. Na prática é como se o Fed subsidiasse os bancos para ampliar o crédito e, consequentemente, estimular a economia. Hoje existe um debate muito forte no mundo até que ponto esses mecanismos de estímulo monetário têm capacidade, efetivamente, de impulsionar a economia. Porque, claro, dentro de um ambiente de pandemia, dentro de um ambiente de extrema incerteza, de que adiantaria você ampliar o crédito se as pessoas não querem pegar dinheiro emprestado? Uhum. Né? Nem as pessoas, nem os bancos e tal. Claro que reduzir juros não atrapalha, de forma alguma. Ninguém é louco de dizer isso. Mas existe um certo ceticismo sobre a capacidade do Banco Central de tentar ampliar o crédito e tentar estimular a economia através de reduções da taxa de juros. Mais uma vez, fica muito claro que o Trump está comprometido aí em tentar, de alguma forma, salvaguardar a economia americana. A economia americana já está com uma recessão gravíssima contratada. A gente está falando de dezenas de milhões de desempregados num período de tempo relativamente curto. E o Trump está pressionando por todos os lados e agora, mais uma vez, ele voltou à pressão sobre o Fed. Lembrando, mais uma vez, que ele não tem poder de influenciar a política monetária. A política monetária nos Estados Unidos é absolutamente autônoma, algo que não acontece no Brasil. O presidente do Banco Central brasileiro pode, a qualquer momento, ser demitido pelo presidente da República, o que eu pessoalmente acho ruim. Acho que o Brasil poderia caminhar para um modelo mais parecido com o dos Estados Unidos, para que a gente ficasse menos suscetível a pressões políticas, como agora nos Estados Unidos está acontecendo. Imagina o que aconteceria se nos Estados Unidos o Trump tivesse o poder de pressionar o presidente do Banco Central com uma eventual demissão, se ele não implementasse uma política de redução de juros que ele espera, ou que ele esperaria que fosse feito. Pois é, vamos lembrar que esse ano tem eleição nos Estados Unidos. E aí como é que é a frase do James Carville? Is the economy stupid? Economia estúpido? É economia. Então, assim, o Trump é misógino, ele pode falar, ele fala sobre coisas que não deveria e tal, mas na prática o eleitor americano vai votar no cara que conseguir salvaguardar a economia americana. E o Trump, ele estava com uma eleição no bolso, né? Assim, sem a pandemia, claro que é assim, impossível imaginar isso, mas sem a pandemia seria muito difícil tirar essa eleição do Trump. Mas aparentemente o americano está colando nele o fato de ter reagido tardiamente à pandemia, o que agravou, portanto, a crise econômica. Não houve medidas mais antecipadas para tentar evitar que a crise econômica fosse mais séria. Então, ele está tentando, de qualquer maneira, estimular a economia americana para ver se o baque não é tão grande. Que, aliás, eu acho que é um pouco a estratégia que o Bolsonaro está tendo aqui também, né? O Bolsonaro sabe que o que derrubou a Dilma foi a crise econômica. A economia, claro. A economia. No momento que a economia foi pro buraco, as pessoas falaram, tira presidente. O Bolsonaro tem certeza, portanto, de que se a economia ficar parada durante mais algum tempo, essas coisas todas que estão coladas no governo dele vão ganhar uma proporção muito maior por conta da questão econômica também. Sem dúvida, sem dúvida. A economia tem muita influência sobre a política, quer dizer, não é inegável que a boa vontade das pessoas ela é diretamente relacionada ao desempenho econômico. As sociedades elas tendem realmente a ser mais benevolentes com o governo do turno ou o governo de turno se você tiver um desempenho econômico bom, se a sua renda estiver aumentando, se você estiver enriquecendo. Pois é, Daniel. Então, só para a gente finalizar, queria convidar mais uma vez o pessoal que ouviu esse bate-papo, né, mais uma edição do bate-papo, e para se inscrever para a aula gratuita que a gente vai dar. É uma aula aberta para quem quiser. Ela vai acontecer ao vivo na terça-feira que vem, da semana que vem, dia 19 de março, às 21 horas.
se inscreva, tá? Para você ter acesso. Se não se inscrever, vai ser, assim, pode em cima da hora ficar complicado, então se inscreve logo para garantir a vaga, para ter certeza que você vai assistir. E é uma aula na qual a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário político e econômico que está se desenhando. É interessante porque a gente está vendo a coisa se desenhando na nossa frente, né? É muito trágico, mas a gente está vendo, a gente está tentando analisar a coisa enquanto ela acontece. Então a gente já deu uma primeira aula algum tempo atrás. Se você não assistiu ainda, dá tempo de assistir até a segunda aula. E nessa agora a gente vai pegar o cenário atual e tentar imaginar como é que ficam as cartas na mesa ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. E por que não, né, Daniel? Ao longo dos próximos anos. E lembrando que a partir de agora essas aulas elas vão ser periódicas. Então, periodicamente, eu e Tanguy vamos dar uma aula aberta, essa aula gratuita, sempre com atualidade, trazendo realmente tudo que está acontecendo no mundo em termos de economia e de política internacional. E aí fica o nosso agradecimento aos apoiadores, né, cara? Os apoiadores do Petit Jornal, que realmente têm mantido aí o nosso projeto, têm viabilizado as inovações que o nosso projeto tem trazido. Isso jamais seria possível sem eles. E aí fica o convite para que, se você ainda não é um apoiador, com quanto você puder contribuir, você pode ir lá no Apoia-se. A gente tem uma campanha no Apoia-se, uma campanha do Petit Jornal, e você pode se tornar um apoiador do nosso projeto. Mas, Daniel, vamos imaginar aqui um cenário, tá? Dizer que o cara não mora no Brasil. Aí ele quer contribuir com o Petit Jornal porque ele ouve e ele fica informado do mundo, mas ele não mora no Brasil. Dá? É possível fazê-lo? Agora dá. A gente recebeu, inclusive, essa demanda de alguns ouvintes que moram fora do país. E eles dizem, olha, a gente não tem como contribuir no Brasil, como é que eu faço? E agora a gente tem uma plataforma que é o Patreon. Eu esqueço o nome, mas a gente vai colocar lá nas redes sociais direitinho. Patreon. Tem lá uma campanha do Petit Jornal no Patreon. Então, o pessoal que aí é para quem mora fora do Brasil, para quem não consegue apoiar pelo Apoia-se. Tem o Patreon agora para você apoiar o Petit Jornal. Se você é um ouvinte nosso, um ouvinte internacional, que já não tem mais CPF, que já não tem mais conta no Brasil, agora você pode ir ao Patreon. Beleza. Daniel, até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.